versículos de 17 a 24. Atos, capítulo 20, versículos de 17 a 24. Atos 20, de 17 a 24, diz o seguinte: De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impedido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Santo Deus e Pai, te somos gratos pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós. Te somos gratos pela vida daqueles, Senhor, que se empenharam e até se sacrificaram para que hoje, Senhor, pudéssemos estar reunidos como igreja, Pai, não só lendo, mas também aprendendo, Pai, e nos alimentando. Pedimos tua bênção e tua direção do teu Espírito Santo, Pai, para esse momento de louvor e também de estudo e de ensino. Ser, Pai, com o pastor João, que vai trazer o estudo agora pela manhã, e que mais do que ouvintes, Pai, possamos ser também operosos praticantes daquilo que vamos aprender. Em nome de Cristo, pedimos tua bênção e tua direção, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. A igreja pode sentar? Som. Vamos entoar o cântico Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada,
e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. No início. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Pastor João?
Saúde, amada igreja, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje vai ter aula para o jovem, Léo? Só para as segundas. Só para as crianças? Discipulado, né? Aula, então, para o discipulado. Hã? Podem ir. Chama o Saulo. Hã? Porque eu vou ficar de costa, né? Chamar o Saulo. Saulo Rocha? Dá uma ajuda. Amados, nós estamos... Nesse mês de julho, nós estamos aplicando o estudo sobre as disciplinas espirituais. O Felipe deu no primeiro domingo, foi sobre oração. Era para ser EBD e culto, mas não houve EBD, então fez só o culto de manhã, se vocês estão lembrados. No segundo domingo nós estávamos no retiro ainda, então o pastor Robson deu o culto à noite, mas esse domingo e no próximo, esse domingo estarei falando sobre mordomia dos bens, e no próximo domingo será o irmão Leonardo, na EBD, no culto, falando sobre leitura, sobre estudo da palavra de Deus. Ele vai trazer essa disciplina espiritual. Vamos abrir a palavra do Senhor para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Santíssimo Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, da salvação em Cristo Jesus. Somos gratos a Deus pelo cuidado especial que o Senhor tem para conosco, pelas condições que o Senhor tem nos dado, também para podermos ser bênção na vida dos irmãos. Dai-nos sabedoria no administrar os nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos concedido, aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. E que tudo redunde em glória para o Senhor, e o Senhor ser glorificado através de nossos atos, daquilo que nós temos prestado contas a Ti. Abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que ainda vão se aproximar, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, como eu falei para vocês, nós estamos nesse mês de julho falando sobre disciplinas espirituais. E, então, eu coloquei no slide o que vem a ser disciplina espiritual. É um conjunto de práticas e hábitos intencionais que visam o crescimento interior e a maturidade do cristão em Cristo Jesus, no crescimento espiritual diante de Deus. E o propósito dessas disciplinas espirituais é nos aproximarmos mais de Deus e nos moldarmos ao caráter de Cristo. Ou seja, nos tornarmos mais parecidos com Cristo ainda. E uma classificação que eu peguei, muito rodada, que é dividida em 3 grandes categorias. As disciplinas espirituais interiores, as exteriores e as comunitárias. As interiores são aquelas que você pratica com você mesmo, né? A oração, a meditação, o jejum, e a prática de estudo, né? Para o seu crescimento e amadurecimento interno, pessoal, espiritual. E as disciplinas exteriores são aquelas que simplicidade é uma, solitude, submissão, serviço e outras. E as comunitárias, aquelas que nós praticamos, a confissão para com outras pessoas, adoração, orientação, celebração, adoração, celebração. Tudo isso são disciplinas espirituais.
A grande questão é até que ponto nós valorizamos as disciplinas espirituais em nossas vidas. Até que ponto eu quero ter um caráter tão parecido com o de Cristo? Até que ponto eu quero glorificar a Deus em minha vida, como um crente que eu busca em espírito e em verdade? Até que ponto eu valorizo as coisas pertinentes aos reinos dos céus? Mediante isso, eu vou começar a trabalhar mais em minha vida. E hoje, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estar estudando a disciplina espiritual que está na categoria dentro do serviço, uma categoria exterior, que é serviço. Então, mordomia dos bens, a mordomia dos nossos bens. E quando eu falo nossos bens, é bem financeiro, bem material, bem pessoal, são coisas visíveis ou invisíveis, mas que nós temos. Mas, especificamente, vou procurar trabalhar mais na questão financeira, tá? Para vocês ficarem mais cientes do que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, é uma disciplina de serviço, de prestar contas diante de Deus, através daquilo que Ele tem nos dado. E o versículo lido acima, ele traz uma luz para nós, uma pontada para a gente, aponta para a gente essa questão de nós sermos bons despenseiros de Deus. Então, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. E aquele que planta muito, no seu terreno ele coloca muitas sementes, logicamente cada uma encaixada, vai também colher muito, vai ter uma fartura de colheita. Então, se nós queremos colher muito o espiritual, nós temos que começar a trabalhar a nossa semente, e muitas sementes plantadas vai lhe trazer uma fartura de colheita. Os princípios que norteiam a mordomia dos bens são a generosidade, a honestidade, o contentamento e o planejamento. Quando um cristão aplica com sabedoria a mordomia dos bens, Deus é glorificado em sua vida e você está mostrando o caráter de Cristo em sua vida. É muito maravilhoso quando há essa compreensão de que precisamos exercer a mordomia dos bens que Deus tem nos dado. Então, o que precisamos, na verdade, entender para praticar a disciplina essa disciplina, a mordomia dos bens em nossa vida? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aos irmãos, eu coloquei aí, pronto, são esses 4 pontos aí que a gente vai trabalhar hoje, tá? Mordomia e propriedade, planejamento, diligência, ganância e endividamento, e a última que é fidelidade financeira e reconhecimento. Mas, em primeiro lugar, nós vamos ver a mordomia e propriedade. O que é mordomia e o que é propriedade? Eu tenho que entender se eu me vejo como dono dos meus bens, ou seja, proprietário, ou se eu me vejo como apenas um mordomo, um administrador, aquele cuidador dos bens que Deus tem legado. Então, para isso, eu preciso entender, como o Salmo 24:1, que vocês estão vendo aí na transparência, no slide, diz: eu tenho que entender quem pertence os meus bens, a quem pertence. E o Salmo 24:1 vai dizer o quê? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo que há nela, tudo que nela contém, o mundo e aqueles que habitam no mundo. Tudo é do Senhor. O que o Salmo 24:1 está dizendo é isso. Tudo é do Senhor. Isso vai ecoar lá no Salmo 89:11 também. Vai trazer algo parecido nesse sentido, que já foi citado em Deuteronômio 10:14, tá? A mesma coisa, que tudo pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Tudo que contém nela pertence ao Senhor. Então, temos que entender o que nós temos é do Senhor. E Ele nos deu para administrarmos. Esse deve ser o entendimento de todo cristão. É interessante quando Eclesiastes 5:19 fala também lá, que diz lá: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, até isso, aliás, isso é dom de Deus.
a sua força para poder, saúde para você ir trabalhar, foi Deus quem lhe deu. O seu transporte, foi Deus quem lhe deu. A sua alimentação, foi Deus quem lhe deu. Tudo é dom de Deus. Ele deu para você usufruir. O primeiro entendimento é esse. Tudo é de Deus. É tolice o homem pensar e dizer, mas eu estudei, mas eu me esforcei, mas eu passei tantas noites sem dormir para poder estudar, para poder conseguir passar num concurso, para poder eu conseguir esse emprego. É meu esforço. Sou eu que me dedico, eu passo 12 horas trabalhando por dia para poder ter meu sustento. Então é meu. E é um tolo quem pensa assim, que é seu. Não é seu. Foi Deus quem lhe deu. Porque tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. Em Ageu 2:8, o texto muito conhecido de vocês, é muito citado no meio pentecostal, vai dizer, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Ageu falando da questão do segundo templo, e Deus diz, a quem pertence os tesouros? É meu, sou eu quem dou, sou eu quem tiro. Então, Deus está dizendo aqui, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Deus. Quando eu vejo esse versículo, eu me lembro dos grandes acontecimentos que temos aí. O último que nós tivemos foi a pandemia. Então, muitas pessoas, muitos empresários crescendo, bombando e tendo muitas vendas, muito dinheiro, e de repente vem a pandemia e aquilo que eles estavam confiando, que investiram, usaram o seu dinheiro e tudo, de repente desaparece. Não tem mais clientes, porque estão todos dentro de casa. O homem que colocou seu coração no seu poder financeiro, perdeu. Porque a confiança do homem, principalmente do cristão, deve estar tão somente em Deus. É Ele quem é dono do ouro, é dono da prata. É Ele a quem pertence todas as coisas. Tudo é propriedade de Deus. Nós somos meros administradores. E como administradores, nós certamente prestaremos contas a Deus. Em Lucas, capítulo 12, Jesus vai contar uma parábola lá de um homem rico que ele estava crescendo tanto que ele disse assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho muitas colheitas, muita coisa aqui, como é que eu vou fazer? Aí ele pensou, eu vou aumentar meus celeiros, eu vou colocar tudo lá e aí pronto, agora eu posso descansar. Está tudo no banco, está tudo se multiplicando, agora eu vou descansar. Agora a minha alma, descansa, come, bebe, regala-te, porque tu tem tudo. Aí Deus diz para ele o quê? Louco. Deus chamou ele de louco, porque ele não teve a atenção de olhar para Deus e dizer assim, Senhor, tudo é teu, o Senhor quem me deu, louvado seja o Senhor, e eu vou ter que ser um bom administrador daquilo que o Senhor me deu. Então Deus chamou ele de louco, porque aquele dia, aquela noite, Deus ia chamá-lo. E o que ele tinha para apresentar diante de Deus? Apenas a sua miserável financeiro poder, que aquilo ia desaparecer diante de Deus. É como Cristo falou em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um e aborrecer o outro, ou há de desprezar um e agradar-se do outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Então, nós como proprietários daquilo que Deus nos deu, nós temos que entender isso. Onde está o meu coração? Está no Senhor que me deu as coisas? Ou eu estou dizendo para o meu coração, você é que é dono de tudo? Porque se eu for o dono de tudo, então estou negando que Deus não existe. Porque Deus está acima de nós, de todos nós. E Ele é quem nos dá tudo, nos dá todas as coisas, inclusive a nossa força para poder ir trabalhar. Dependendo, amado, do seu coração, você pode responder isso na sua vida. Onde está? De quem é aquilo que você tem? De quem é aquilo que você tem? A sua saúde, de quem é? Você acha que é sua?
A saúde hoje nós temos, amanhã não temos mais. A quem você deve dedicar o seu tempo, sua vida, seu respirar? Ao proprietário de todas as coisas. E é isso que precisamos entender. Nessa questão financeira, nós temos também que ter esse cuidado. O que Deus nos dá para administrarmos deve ser para a glória dele. Ele falando lá para Jó 41:1, né? Ele vai dizer lá: a quem me deu primeiro para eu poder dar para ele de volta? Ninguém. Porque tudo está debaixo dos meus pés. E Romanos 11:35 vai replicar, vai dizer novamente essa fórmula. Quem primeiro deu a ele? Quem primeiro deu a Deus? Quem primeiro ajudou a Deus para que venha a ser restituído? Tem uma canção, né, popular, que se popularizou nos anos para trás, que é Restitui, né? Eu quero de volta o que é meu. Eu acho que a pessoa que escreveu uma letra dessa não entendia nada de Bíblia ou não conhecia realmente a Deus. Quem pode dizer para Deus, restitui aquilo, eu quero de volta o que é meu? Quem? Quem? Ninguém. É ser grato a Deus, Senhor, obrigado. Falar que nem Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Se hoje nós estamos bem financeiramente, louvado seja o Senhor. Se hoje nós não estamos tão bem, louvado seja o Senhor. Tudo é do Senhor. E o cristão precisa entender bem isso. E saber que nada pode fazer sem o braço forte do Senhor. Todos os recursos são temporariamente confiados a nós. Temporariamente confiados a nós. E precisamos ter sabedoria para como saber usar esse recurso para a glória de Deus. E como administrador fiel, nós precisamos conduzir bem os nossos bens. Então, mordomia e propriedade, nós estamos bem entendidos. Nós não somos proprietários, nós somos mordomos, administradores do Senhor. Irmão, até aquele dinheiro que eu tenho na minha conta, $1 milhão, sim, até $1 milhão é do Senhor. Irmão, aquele fusquinha que eu tenho é do Senhor. O sapato furado é do Senhor. Nada que está com você é seu, é do Senhor. E eu digo uma coisa, tudo passa, tudo isso passa. Entendido isso, que mordomia e propriedade, entendeu quem é dono de tudo? Ótimo. E vamos para o segundo aprendizado, que é planejamento e diligência. Provérbios 21:5. Provérbios 21:5. Então, vai falar sobre planejamento e diligência. A palavra de Deus diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A pressa e a falta de organização leva à escassez, tá? Porém, aquela pessoa que é zelosa, diligente, cuidadosa, tende à fartura. Se você tem rendas, se você ganha o seu dinheirinho, você vai ter que saber aplicar bem o seu dinheirinho. Isso chama-se planejar. Porque se você tiver pressa para gastar, você vai ficar com falta desse seu dinheirinho. E você não vai poder glorificar a Deus com a mordomia dos seus bens. Você não vai poder ajudar alguém que está próximo a você. Você não vai poder ofertar ao Senhor. Você não vai poder ajudar na obra missionária. Porque você teve pressa em gastar o seu dinheirinho. Então, o planejamento, amados, é a ferramenta prática para alcançar as metas desejadas. Elaborar um orçamento e estabelecer reservas financeiras permite colocar os outros princípios da mordomia em prática. Ou seja, a generosidade, o contentamento, a honestidade. Se você for uma pessoa que sabe planejar para a glória de Deus,
a mordomia dos seus bens vai ser facilmente utilizada. Os princípios fluem facilmente. Há uma maior prática, mais efetiva desses outros princípios. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa questão do planejamento, é a mordomia do ganhar. A mordomia do ganhar o seu dinheirinho. Então, o cristão precisa aprender a ganhar dinheiro, certo? E aí você diz assim, mas eu sou um mero estudante, eu não tenho nada. Mas você desde já começa a planejar. Eu sou estudante, eu quero assumir tal função. Para isso, eu preciso atingir esse ponto, esses. Na minha época, acho que na época do pessoal mais antigo, era muito difícil você conseguir galgar através dos estudos. Era muito difícil. Para a gente conseguir um livro, era uma dificuldade. Na biblioteca só tinha um exemplar e quando você ia lá já estava pego, já tinha vaga para 2 semanas. Alguém já tinha deixado lá guardado para 2 semanas. E agora nós estamos no momento de avanço de informação e informação total. Nós temos vários livros, PDF, temos livro em físico. Você vai em qualquer canto, um irmão tem, um colega tem. Há uma facilidade enorme de você se formar. Se você quer ganhar dinheiro, e através dos estudos, tem como. Como eu falei para vocês, na nossa época era mais difícil para a gente estudar. Quando a gente passava numa escola técnica, era uma festa na rua. Ah, o Felipe Fulano passou na escola técnica. Passava na universidade, vixi, era o bambambam. Hoje em dia tem várias faculdades por aí para você fazer, estudar, usufruir. Quem diria, né, Nisser? A gente aprender japonês, né? Quem já pensou para pensar, né? Nossa época. Hoje em dia você tem como aprender até japonês, chinês. O que eu quero dizer, amados, na mordomia do ganhar, nessa questão do planejar, você tem que ter objetivo. O planejamento tem que ter um objetivo. Para você conseguir atingir essa meta, você precisa saber planejar. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu queira ser médico. E eu preciso fazer o quê? Estudar. Aí eu vou ter que ralar. Eu não posso estar vendo desenho animado, na minha época desenho animado, né? De anime, né? Eu não posso estar vendo anime, eu não posso estar vendo rede social para lá e para cá. Não, eu quero passar para, sei lá, ser advogado, direito, eu vou ter que ralar. Porque eu quero o quê? Eu quero ter aquela vaga garantida. E agora com cota ficou mais difícil ou mais fácil, dependendo da minha situação. Então, eu tenho que fazer algo que eu possa atingir esse objetivo. Porque eu quero ganhar dinheiro. E se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que estudar. A não ser que eu vá querer ser um influencer da vida, aí eu vou ter que fazer muita besteira para poder ser um influencer, para poder ganhar, sei lá, likes, seguidores, para poder ter um dinheirinho monetarizado, né? Então, mas se você não tem, você tem que estudar. Ah, mas eu não quero fazer uma faculdade. Beleza, não tem problema não. Vamos para um curso técnico. Você vai estudar, vai fazer um curso técnico. Você vai ganhar o seu dinheirinho de qualquer maneira. Aí depois você vai galgando. Ah, agora eu entendi o objetivo, eu quero ser universitário para ter um curso de formação superior, ganhar melhor. Glória a Deus. Você tem que trabalhar para poder planejar, para poder ganhar o seu dinheiro. Não é ficando parado, não é perdendo tempo em rede social que você vai galgar nada, não. Vocês sabiam que enquanto os brasileiros estavam torcendo pelo Brasil na Copa, vibrando, gritando, pulando, esperneando, chorando, lá na China eles estavam estudando direto. As crianças, os jovens, adolescentes, estão estudando direto, não param não. Quem está ficando para trás é o Brasil, com a nossa mentalidade pobre, medíocre, mediana. Ah, tá bom, se eu tirar um 5, 7 agora, se tirar um 7, tá bom demais. Nunca quer ser 10. Para que isso? Isso chama-se comodismo. O cristão não pode ser acomodado. O cristão tem que correr atrás, tem que ir atrás daquilo que ele quer. Não dá para você ser medíocre no dia de hoje. Sempre alguém vai lhe passar.
procure se esforçar. Amados, agora temos que ter um cuidado com uma coisa. É muito bom você ter o objetivo de correr atrás do seu dinheiro, mas o dinheiro também tem um perigo. Esse perigo pode lhe atrapalhar na sua vida como cristão. Conheci já vários jovens que não tinham nada, não trabalhavam. Teve até um que prometeu aqui nesse pátio: quando eu estiver trabalhando, meu primeiro salário, eu vou dar o dinheiro todo para Deus. Até hoje, está todo com ele. Outro diz: não, eu vou dar o meu dízimo. A questão não é isso. A questão é quem é o proprietário de todas as coisas. A quem você está dizendo que vai ser o mordomo? Se você entende que você é de Deus e que tudo pertence a Deus, você vai tentar se livrar desse perigo que é o dinheiro, a questão do dinheiro. Principalmente para os jovens. Eu conheço uma jovem que ela tinha um desejo no coração. Quando ganhasse o primeiro salário dela, ela ia comprar todo de chocolate. Porque ela acho que ela nunca tinha a oportunidade de comer esse chocolate. Então ela fez isso, ela comprou muito chocolate. Não gastou o dinheiro todo, mas comprou muito chocolate para ela comer à vontade. Eu acho que ela abusou. A gente tem que ter sabedoria. Então o jovem tem que ter esse cuidado, não se encantar com o dinheiro. Porque o dinheiro pode ser a sua ruína. O dinheiro pode lhe afastar dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor. Aí você pode dizer assim: não, mas eu estou indo para a igreja sempre. O seu corpo pode estar vindo à igreja. O seu corpo pode estar vindo à igreja. Mas a sua mente, o seu coração não está na igreja. Porque você não entendeu quem é o proprietário de todas as coisas. A aquisição de bens e a multiplicação dos mesmos devem andar juntas com oração, busca ao Senhor Deus, sempre olhos voltados para o Senhor, para o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Tem que sempre pensar nas coisas de Deus, porque senão você vai acabar se perdendo com o dinheiro. Às vezes não é nem tanto dinheiro, é pouco dinheiro. Então, muito cuidado na questão do ganhar dinheiro. Então, na mordomia do ganhar, uma coisa se faz absolutamente necessário, que é a honestidade, que é um dos princípios que norteiam a mordomia dos bens. Honestidade no ganhar dinheiro. Não queiram enganar o patrão, não queiram dar uma saidinha do trabalho. Procure evitar a desonestidade. Procure pedir emprestado com a intenção de não devolver. Tenham esse cuidado. Pague tudo que você deve. Tem que andar em honestidade. Ganhe seu dinheiro honesto. Faça as coisas tudo honestamente. E com relação a essa questão, que requer dos jovens, né, também dos adultos hoje em dia, é a questão do comodismo. Tenham cuidado com o comodismo. Vocês querem buscar glorificar Deus com seus bens, na mordomia dos seus bens? Tenham cuidado com o comodismo. Muitas pessoas estão recebendo a Bolsa Família e estão se acomodando. Ah, tá bom demais, tal. Isso não é bom. O comodismo não vai lhe trazer nada, vai lhe trazer só prejuízo. Existe uma historinha que é contada da vaquinha e o precipício, né? Talvez vocês já tenham escutado essa história. Um sábio, um mestre sábio, estava andando com seu discípulo e eles passaram por um local, uma fazendinha, e viram que era muito pobre lá. Só tinha uma vaquinha a qual a família se alimentava do leite e fazia queijo e vendia na cidade. Sempre aquele negócio lá, nunca evoluiu, sempre muito pobre, muito carente. E aí o mestre sábio disse para o seu discípulo: faça o seguinte, pega a vaquinha e joga lá do precipício. O discípulo ficou meio estranhando: mas como é que pode? Vou fazer isso. Mas ele fez. E aconteceu que a vaquinha morreu. E foram embora. Mas aquele discípulo ficou aquele no coração, né? Aí depois de muitos anos voltou lá ao lugar. Lá no lugar estava próspero, uma grande fazenda, muito bonita, cheio de plantações,
e tudo. E ele chegou até o dono da fazenda e perguntou: rapaz, o que foi que aconteceu? Aí ele: não, desde que a nossa vaquinha morreu, que era o nosso único sustento, a gente começou a se virar. A gente começou a plantar, começou a cortar madeira e começou a vender, começou a multiplicar. O que é que essa história conta? Meu amigo, empurra sua vaquinha, mate sua vaquinha, não se acomode, corra atrás, vá buscar outras coisas diferentes, busque para o seu crescimento e tenha finanças para glorificar a Deus, para você saber como glorificar a Deus com a mordomia dos seus bens. E outra questão, tem a mordomia do ganhar, mas também a mordomia do saber usar. Em 1 Timóteo 6,17 vai dizer assim: não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam de boas obras. Tem a mordomia do ganhar dinheiro, mas também tem a mordomia do saber usar esse dinheiro. É uma das grandes preocupações nos dias de hoje. As pessoas não sabem administrar, não sabem planejar o seu dinheiro, não sabem com o que gasta, quando a fé está endividado, porque não sabe o modo de usar. E é preciso aprender com Deus que você não pode gastar além daquilo que você ganha. E sempre lembrar que você tem que ter uma reserva para poder não só sobreviver, mas também poder ter como ajudar o próximo. Normalmente nós tendemos a pensar que os mordomos infiéis são aqueles que têm mais dinheiro, né? Mas é um triste engano. Aqueles que têm menos dinheiro, menos finanças, são tão ou mais do que aqueles que têm muitas finanças. São mais infiéis. Eles não sabem para onde vão o dinheiro que pegam. Eles não sabem saber usar. Surgiu qualquer novidade, qualquer propagandazinha, já estão querendo comprar. E aí, amados, deve-se aprender a ganhar dinheiro para o seu sustento, para contribuir com a igreja, para contribuir com os necessitados, com o próximo. E também tem que saber usar para a glória de Deus. E é imprescindível você saber controlar os seus gastos. Porque senão você vai chegar nesse terceiro ponto que nós vamos ver agora, que é a questão da ganância e do endividamento. Terceiro ponto, ganância e endividamento. Eclesiastes 5:10. A palavra de Deus diz assim, todos conhecem, eu creio que, se não todos, a maioria conhece esse texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, vai dizer também, Jesus Cristo falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corroem, consomem, onde os ladrões minam e roubam. Antes, acumulei para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, consome, nem os ladrões minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando a gente falou na questão de ganhar dinheiro, agora há pouco, eu estava lembrando justamente desse terceiro ponto, e eu quase entro nele, na questão da ganância. A sanguessuga tem 2 filhas, não é? Não é, Otávio? Quais são as filhas, Otávio, que você aprendeu? Dá, né? Nunca se sacia, nunca se sacia. Assim também é o homem ganancioso. Ele nunca
está satisfeito com o que tem. É diferente do cristão que quer crescer para a glória de Deus, porque ele entende que quanto mais ele tiver, mais ele vai poder usar para a glória de Deus. Mais vai usar para beneficiar aos irmãos, mais vai beneficiar os missionários, a igreja do Senhor. Ele tem uma mentalidade diferente daquele que é ganancioso. O ganancioso, ele quer sempre ter e ter e ter para ele mesmo, sempre para ele, é meu, eu vou usar. Mas nunca pensa que ele existe hoje, mas amanhã ele não pode existir. Aí entra aquele texto, louco, né? Hoje pedirão a tua alma. O cristão, ele tem que ter cuidado na mordomia dos seus bens com relação à ganância. E também com relação ao endividamento. O consumismo é uma das maiores ciladas financeiras que o cristão pode entrar. O consumismo é uma das maiores ciladas financeiras na qual o cristão pode entrar. Porque para eu consumir, eu tenho que ter dinheiro. Mas o que acontece é que muitas vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito, eu tenho um cartão. E aí eu tenho uma tendência muito grande de usar o meu cartão, mesmo sabendo que eu não tenho dinheiro. E vai comprando, e vai comprando, e vai comprando. E como todo brasileiro tem um jeitinho brasileiro, e já é sabido que esse jeitinho brasileiro, uma boa parte das pessoas fazem, inclusive cristãos, é que daqui a 5 anos meu nome vai ficar limpo de novo. E eu vou sujar de novo, e eu tenho mais 5 anos. Sempre assim. O cristão, ele deve ter o cuidado no seu consumismo, para não cair numa bola de neve, no qual juros sobre juros, e o banco vai comendo juros sobre juros. Quando você dá fé, você está devendo até a sua vida. O cristão, ele tem que entender essas coisas para poder o nome de Deus não ser pisado na sua vida. O nome de cristão, nós carregamos o nome de cristão. E aí é triste você saber que um cristão, ele está sendo perseguido porque está devendo algo a alguém ou outras coisas, porque ele não soube administrar as suas finanças, os seus bens que Deus lhe deu. Porque ele tinha uma ganância. Eu sempre quero mais, mais e mais. E aí, essa ganância lhe trouxe para uma prisão financeira. Aí olha para um lado e para o outro, aí procura o chapulim colorado, não encontra. Quem poderá me defender agora, né? Ninguém. Então, cuidado com as propagandas, com as influências das pessoas, né? O ser humano é muito facilmente influenciável e a mídia está aí bombardeando, cheia de influências. Pessoas que, para o cristão não deveria nem estar vendo essas pessoas, mas estamos lá dando like e eles estão nos bombardeando de coisas. Compre isso, compre aquilo outro. E o cristão fica caindo nas ciladas do diabo. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Com o advento das bets, né, que são as apostas liberadas pelo governo, cerca de 27% do salário família, acho que é salário família que chama, Bolsa Família, Bolsa Família, né? 27% Bolsa Família estão sendo gastas com jogos, com apostas nesses bets. A ponto de o governo botar um bloqueio agora, porque as pessoas são gananciosas e querem mais facilmente. Mas o cristão deve pensar diferente, deve correr atrás. Não ser como essas 4,4 milhões de famílias que
gaste seu dinheiro com bets. Quer ganhar dinheiro? Existe uma maneira fácil. Estude. Procure ser o melhor naquilo que você faz. Se você não quer estudar, seja o melhor naquilo que você faz. Eu conheço excelentes mecânicos que não têm ensino médio, mas são melhores naquilo que eles fazem. E são muito procurados e têm a sua renda garantida. Não procure o que é fácil. Procure aquilo que leva o seu esforço para a glória de Deus. Então, o crente, ele não pode viver correndo atrás do dinheiro, vivendo atrás de querer mais e mais para o seu usufruto, mas sim se esforce para conseguir o seu dinheiro honestamente e glorificar a Deus com o seu dinheiro que Deus tem lhe dado. Se essas pessoas continuarem desse jeito, a cada dia elas vão se afastar mais e mais de Deus e vão ver mais e mais o interesse desse mundo. Vão começar a achar que não é importante orar, não é importante ler a Bíblia, não é importante essa comunhão entre os irmãos. E aí vão se definhando e vão acabar por fim abandonando aquilo que Deus colocou no coração deles. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem você investiu tantas coisas nesse mundo? Deus chama o cristão a um outro princípio chamado contentamento. Se na mordomia, dentro do planejamento, Deus chama a honestidade, aqui nesse ganância e endividamento, ele chama ao contentamento. Deus chama você para um contentamento nele. Isso não quer dizer que você deve se acomodar, mas um contentamento. Hoje eu sou um mero estudante e glória a Deus por isso. O que eu vou fazer para eu não ser mais um estudante, ser um profissional, aí vai partir de mim para glorificar a Deus. E aí eu vou me planejar, como eu falei para vocês. Vou me planejar naquele objetivo. Eu vou suar. Eu vou ralar. Enquanto os colegas estão brincando, estão se divertindo, eu estou estudando. Eu não estou perdendo tempo, porque eu tenho um objetivo. Isso é contentamento. Hoje eu estou contente com aquilo que Deus me deu. Certamente, futuramente, eu estarei em outra posição. E certamente eu estarei contente, glorificando a Deus com aquilo que Deus vai me dar. Os meus bens que pertencem ao Senhor. Tudo que é meu foi Deus que me deu. Como dizia Lázaro, né? Tudo que é meu foi Deus que me deu. E se foi Deus que me deu, acaba não sendo meu, mas acaba sendo de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 9, a palavra de Deus diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Aquele que tem uma vida cheia de contentamento será fiel nas suas ofertas para o Senhor, pois conhece a fidelidade do seu Senhor. Ele conhece a fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus. E aí a gente entra na quarta parte, no quarto ensino, que é sobre fidelidade financeira e reconhecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 9 vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aqui, amados, inclui a devolução dos dízimos e a entrega das ofertas para sustentar a obra de Cristo por meio da igreja local e apoiar aos necessitados. Lucas 21, capítulo 21, versículo 3 e 4, diz assim:
e disse: verdadeiramente vos digo, aqui Cristo falando, Jesus falando da viúva que deu 2 moedinhas lá no gasofilácio, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No caso da viúva aqui, amados, o destaque de Cristo não foi pela quantidade colocada por ela ou pelos outros, mas sim do coração que conhece ao seu Deus, do coração que reconhece a propriedade de tudo. Tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. E certamente o Senhor honrou essa mulher, certamente o Senhor não deixou faltar nada para ela, não deixou faltar o seu sustento, porque ela conhecia o Deus a qual ela cria. Ela sabia para quem está ofertando, apesar dela saber que podia existir homens desonestos cuidando do dinheiro no templo. E certamente tinha homens gananciosos, roubadores. Mas ela pensou no seu Deus. Ela olhou para o seu Deus. Meu Deus, tu és tão maravilhoso. Tudo o Senhor tem feito por mim. Tudo o Senhor tem me dado. Como eu não vou devolver aquilo que pertence ao Senhor? E assim ela agiu, diferentemente daqueles que davam por dar. A questão é como você está ofertando ao Senhor Deus. Você está com entendimento? Eu estou dando R$1, mas eu entendo, apesar desse R$1 não fazer tanto grande efeito, mas eu entendo que o meu Deus, Ele é digno que eu o oferte. Aquilo que Ele me deu, eu estou devolvendo. E é maravilhoso quando há a compreensão, essa alegria de servir a Deus de alguma forma, de alguma maneira. Servir com suas finanças, para a glória do Evangelho de Deus. A crítica do Senhor Jesus foi para aqueles que dão suas ofertas somente por dar, mecanicamente, sem ter a compreensão. É como hoje em dia a gente passa por um para o outro e diz: a paz do Senhor. A outra, a paz do Senhor. Até no meio da rua você diz: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas você não sabe a compreensão do que está falando, do que está recebendo. Então nós temos que fazer com uma compreensão do que estamos ofertando para Deus. Sem dúvida alguma. Sem dor, sem vai me faltar. Sem aquele negócio de será que os meninos não vão precisar? Será que eu não vou usar no ônibus amanhã? Mas pensar que eu estou ofertando para o meu Deus. Esse Deus que nada nos deixou faltar. Você tem que servir com honestidade a Deus. Vocês lembram do caso de Ananias e Safira, no Atos capítulo 5? Ananias e Safira planejaram em vender um terreno. E o terreno era um determinado valor. Só que eles separaram uma parte para eles e levaram a outra parte para os pés dos apóstolos. E disseram: o terreno foi esse valor. Ou seja, uma parte do que ele estava levando. E Pedro diz para eles, diz para Ananias: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo de Deus? Por que você mentiu a Deus? Por acaso, se tu vendesse e ficasse com dinheiro para ti, não era teu? Para que você está dizendo que essa parte é inteira, sem ser? Você, por ter mentido a Deus, você não vai mais estar conosco, né? E da mesma forma foi Safira, mesma coisa. Você vendeu por R$100, Safira? Foi, vendemos por R$100. E Safira também morreu, porque não foi honesta diante de Deus. Deus não quer, amados, as suas finanças, porque foi Ele quem deu. O que Ele quer é ver a interesse do seu coração. Um coração justo, honesto, que sabe a quem está ofertando, a quem está amando. A oferta ao Senhor é um ato de amor
de correspondência de amor para com aquilo que Deus lhe deu. É um amor devolvido a Deus. 1 Timóteo, amados, capítulo 6, versículo 10. Diz lá, texto conhecido também: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Amor ao dinheiro, volta na questão da ganância, né? Amor ao dinheiro. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu ganho só um salário. Então, quando eu estiver ganhando 10 mil reais, aí eu vou começar a ofertar ao Senhor. E eu digo uma coisa para vocês: nem com 1 milhão ele oferta. Porque a questão não está no dizer, mas na compreensão de quem é esse Deus grandioso e tremendo, que nos dá a existência, que nos faz levar a palavra dele para as pessoas. E como um trabalho de uma igreja evangelística pode prosperar nesse mundo com as minhas finanças, com a minha pequena ajuda na casa do Senhor. E eu tenho percebido, amados, nesses tempos de igreja, que as mulheres são mais fiéis ao Senhor. Não é porque eu li a questão da viúva, não, mas pelo histórico dessa igreja. As mulheres são mais fiéis ao Senhor do que os homens. Eu acho que há um amor das mulheres maior por Deus do que os homens têm pelo Senhor. A palavra de Deus também afirma em Lucas capítulo 16, versículo 10, o Senhor dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhum cristão pode ficar dividido entre o amor de Deus, amar a Deus e amar as riquezas. Se o cristão está nessa dúvida ou está mais tendencioso para riquezas, ele nunca conheceu o amor de Cristo. Ele nunca entendeu o que Cristo fez por ele. O homem mais rico de todos fez por ele. Não há como entender. Para encerrarmos, vou contar uma pequena história novamente. Existiu um jovem chamado William Colgate. William Colgate, ele, pelos anos de 1800, se eu não estou enganado, ele tinha 16 anos e a sua família era muito pobre e a época estava muito escassa, muita pobreza. Então seu pai chamou o William e disse: William, eu vou precisar que você vá trabalhar para nos ajudar com o sustento da casa. Seus irmãos, você é o mais velho, seus irmãos estão aí. E aí precisa, porque não temos trabalho. O William, com 16 anos, família, não queria muito sair de perto da família, né? Mas, enfim, obedeceu seu pai. E o William foi para Nova York. E lá em Nova York, só contando a história mais curta, lá em Nova York ele conseguiu não tinha tanto trabalho, mas ele encontrou lá um homem que fazia sabão e perguntou ao homem se podia como ajudar, né? Então ele começou a ajudar lá o homem. E esse homem gostou tanto do desempenho de William que passaram alguns anos, ele chamou o William para ser sócio dele. E o William disse: mas como é que eu vou ser seu sócio se eu não tenho dinheiro? E o homem disse: não, existe o sócio do trabalho, que entra com o trabalho. Existe o sócio financeiro. Você é o financeiro, você entra com o trabalho. E assim fizeram. Começaram a crescer, o William Colgate com muitas ideias. E esse homem chegou a falecer. E quem ficou com tudo, da fábrica, tudo? O sócio, o William Colgate. E aí foi o que ele fez. A primeira coisa que ele fez, ele começou a fazer
propagandas. Ele que inventou o outdoor, né? Então começou a fazer propagandas e chegou para o contador dele e disse: ó, eu quero que da minha empresa você tire 10% e diga que separe para a causa que é do Senhor. É o caixa do Senhor, a caixa de Deus. E ele começou a fazer essas propagandas e começou a fazer produtos e mais produtos. E as pessoas queriam conhecê-lo, porque outdoor naquela época, né? Colgate, botou o nome dele Colgate. E ele ficou muito famoso. E à medida que ele foi ganhando dinheiro, ele aumentou para 20%, 40%. E dizem que chegou a 50% para a igreja. Era o dízimo dele para a igreja. E ele é um exemplo de gratidão a Deus, do que Deus fez por ele. E ele sabia que precisava retribuir a Deus. E ele investiu em missões. Aquele caixa era para investir em missões. Ele criou um instituto com Colgate, Instituto Colgate. Então, tudo que Deus deu para ele, com a sua mordomia dos seus bens, ele fez o melhor para a glória de Deus. E louvado seja Deus, é só um pequeno exemplo, mas existem vários exemplos. Existe mordomia do seu corpo, da sua vida, como a Madre Teresa de Calcutá, que prestou sua vida para os indianos. Francisco de Assis. Tantas outras pessoas que, baseadas em Cristo, serviram a Deus na sua mordomia do seu bem financeiro, do seu tempo, do seu corpo, da sua vida. Tudo isso para a glória de Deus. E louvado seja Deus que nós possamos aplicar também nossos recursos para a glória de Deus. Muito bem, estiquei um pouco só esperando vocês. Vamos orar. A leitura, quem vai ler? A Raquelzinha? Muito bem. Como amo tua lei, penso nela o dia todo. Nós vamos ler o primeiro versículo que foi colocado aí, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E a gente vai orar para a gente lanchar, tá? 2 Coríntios... Tá aí não? Tá. 2 Coríntios 9, 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, bem ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Vamos orar. Santo amado Deus, nós te louvamos pelo dia de hoje, que nós tenhamos um coração doador, um coração que ama ao Senhor, que saiba semear com sabedoria e colhermos frutos espirituais para, com alegria, prestarmos culto ao Senhor através de nossas vidas, mostrando Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo em nós. Senhor, abençoa este alimento que vamos participar agora. Abençoa o culto logo a mais. Que o Senhor receba os louvores para a tua glória, Senhor Deus, e a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amados, à noite vamos continuar, tá? Sobre mordomia dos bens, só falando da igreja de Corinto, tá?